Vila, a gravação em que Lula aparece dizendo, né, que o STF está acovardado, pode pesar na hora da decisão dos ministros? Pesa. Agora está na mão da Rosa Weber, daqui a pouco vai para o Teori Zavascki. Eu acho que é necessário lembrar alguns fatos. Primeiro, a posição da OAB, né? Importantíssimo. Por 26-2, decidiu a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, decidiu a favor do impeachment. Então, isso é importantíssimo e não recebeu o destaque necessário no meio de tantas notícias, porque parece que o dia tem 48 horas, 72, né? Pelo número de acontecimentos, basta ver de segunda-feira passada para hoje o que aconteceu no Brasil e tal. Então, destacar isso é muito importante, porque em 1992, a 2 de setembro, a OAB, junto com a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, é que deram entrada com a solicitação da abertura de processo de impeachment contra o então presidente Fernando Collor, algo que ocorreu, a abertura do processo 27 dias depois, no dia 29. Então, isso é importante lembrar, que essa história de longevidade de processo é tudo conversa fiada, vide o exemplo de 1992. Com relação ao assunto agora do que está acontecendo, eu acho que é importante destacar o seguinte: vazou informações da Polícia Federal que o Lula seria preso. Né? Infelizmente vazou, a operação envolve dezenas e algumas vezes centenas de policiais e isso acabou vazando. Foi isso que eles fizeram, aquela manobra vergonhosa, coisa de marginais, né? O diálogo entre a presidente, o presidente, porque ele é o presidente de fato, e a senhora subordinada dele, uma espécie de estafeta, a senhora chamada Dilma. O diálogo é vergonhoso, o documento é vergonhoso que eles fizeram. E isso está aqui no despacho, né, que foi divulgado pelo STF, o de 34 páginas do ministro Gilmar e tal. A questão toda é que ele estava querendo se homiziar como um cangaceiro fugindo da polícia no Palácio do Planalto, né? Isso utilizando o foro privilegiado. Coisa de malandro, de sem vergonha, típica do Lula. Ou seja, isso daqui está provado que é uma fraude à Constituição. Fraudando a Constituição brasileira e tal. Ou seja, nesse caso, o que ele buscou, portanto, ir na Casa Civil, e chegou o momento, como você podia estar na Casa Civil se não tinha sido demitido até então o ocupante, o senhor Jacques Wagner e tal. Então, todo o processo foi uma fraude, foi uma enganação. Tanto que vale lembrar que a presidente da República deve sofrer uma denúncia da PGR, Procuradoria-Geral da República, de abrir um inquérito contra ela. Caso o plenário do STF, que é um assunto de uma ação dos 11, autorize, tem de pedir ao Congresso a liberação da presidente para ela ser processada. Olha o nó que nós estamos com os criminosos que estão no Palácio do Planalto, que são criminosos. Importante sempre ressaltar, sem querer colocar uma linguagem rosa, disfarçar, não. Criminoso é criminoso, né? E no caso agora aqui, é claramente o Lula quis usar desse artifício. O que acontece é que ele sabe que vai ser preso. Eu conversei com o ministro Gilmar Mendes hoje pela manhã, eu perguntei até, no sentido lato mesmo, assim, ele pode ser preso ou não agora, nesse momento? Pode. Né? A grande questão é que o STF não funciona essa semana. Que maravilha, que exemplo que o STF dá ao Brasil. Não trabalha a semana inteira. Pô, legal vocês, hein? Em plena crise que o Brasil vive, vocês não trabalham. Bem, mas na quarta-feira, no dia 30, vai ser julgado. Tudo indica que não vão conseguir derrubar o despacho aqui, com que o ministro Gilmar Mendes, na última página, ele deferiu a medida liminar para suspender a eficácia da nomeação do Luiz Inácio Lula da Silva para o cargo de ministro-chefe, determinando a manutenção da competência da Justiça em primeira instância, ou seja, no juiz Sérgio Moro, dos procedimentos criminais em seu desfavor. Em suma, uma manobra de cafajeste, de marginal, de sem vergonha, que nunca ocorreu na história do Brasil, nunca ocorreu isso. É importante o mais jovem achar que o Brasil sempre foi assim. Não é assim. O Brasil, é sério, tem instituições que funcionavam. Essa cafagestagem, essa linguagem que vocês ouviram nos áudios, que é a linguagem baixa de marginais, né? Isso não é uma marca da história do Brasil, viu? Vocês mais jovens não acreditem e não se desanimem com a política. Nós vamos mudar. O impeachment vai ser aprovado, a abertura do processo na Câmara, com toda certeza, com essa mobilização da sociedade e com os crimes que recaem sobre a presidente. E agora não pode dizer que ela não sabia, porque ela é conivente com o criminoso mor, Luiz Inácio Lula da Silva. Tudo indica, não há, na metade de abril, nós pressionando, porque é uma aliança. Nós, a justiça, a participação das ruas é determinante. Qual é a palavra de ordem? Fora Dilma, Lula na cadeia, que ele coloca em risco a ordem pública, que obstrui a justiça. Portanto, há razões legais da prisão do Lula, uma prisão, no mínimo, preventiva, e todo apoio à Operação Lava Jato.